Milionário congela ao ouvir a mulher virgem enterrada viva revelar-se o segredo proibido. Lucas não piscou. O ar pareceu congelar na imensa sala da mansão que dominava as colinas daquela pacata cidade. Tudo ali, do lustre de cristal aos tapetes persas, parecia diluir-se diante do que ele acabara de ouvir. Mariana, uma simples funcionária da empresa dele, alguém que ele mal notava até aquele instante, tinha acabado de soltar uma história que parecia saída de um pesadelo antigo. Ela, uma virgem ancestral, presa a uma maldição que a condenava a viver isolada do mundo, incapaz de se conectar de verdade com qualquer pessoa. A voz dela estava quebrada, tensa, quase um sussurro exigindo sigilo, revelando um peso que arrastava desde gerações esquecidas. Lucas sentiu o peito apertar como se uma mão invisível o esmagasse. Aquilo não era só uma fantasia. Era uma verdade que o puxava para um abismo desconhecido. Estranhos ruídos começaram a ecoar pela mansão. Um sussurro, talvez um L. Ele piscou rápido, tentando afastar a sensação de que algo sombrio estava prestes a se desencadear. E era mesmo. Mariana estava ali, morta de medo, mas firme na confissão. Contou sobre as noites de pesadelos em que sentia olhos invisíveis a observando, vozes que chamavam seu nome, sombras que se aproximavam na escuridão sem nunca tocar. Contou também de Ana, a antiga rival, que nada queria mais que enterrá-la, literalmente, e enterrar seu segredo para sempre. Ana se movia nas sombras da empresa, sussurrando, tramando, usando qualquer meio para fazer o passado ficar enterrado. O canto da mansão parecia fechar-se, como se um redemoinho invisível de perigo se formasse naquelas salas além do luxo. Lucas tentou se manter calmo, mas o suor gelado a escorrer pela nuca denunciava seu terror. Ele nunca acreditou em lendas ou sobrenatural, mas agora, ali, sentia algo diferente, palpável e cruel. A proximidade com Mariana era um imã, uma corrente invisível que o puxava, misturando Era uma prisão no corpo e na alma que anulava tudo, menos a dor de estar sozinha, mesmo quando rodeada de gente. Lucas percebeu que por trás do brilho da fortuna existia um vazio profundo, um eco de seu próprio passado. Ele se viu dividido, levado às cordas entre proteger Mariana ou fugir daquilo tudo que podia destruir não só ela, mas os dois. E naquele instante, as paredes da mansão parecem ter ouvido tudo. A noite desceu pesada, um vento estranho bateu nas janelas, e uma voz, quase inaudível, sussurrou seu nome, como um aviso que ele ainda não compreendia. O tempo, agora, não era mais aliado de Lucas. O segredo de Mariana estava prestes a explodir, e Ana, na escuridão, aguardava o momento certo para agir. Aonde isso tudo iria parar? Que peso horrível teve um passado para afundar uma alma jovem assim. E Lucas, será que estava preparado para o que estava por vir, para a verdade que podia mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite estava pesada, como se a mansão estivesse respirando em sincronia com os medos de Lucas e Mariana. O silêncio se estendeu, engolindo qualquer chance de alívio. Os olhos de Mariana estavam fixos nos dele, buscando uma resposta. E foi aí que o chão pareceu tremer. Um estalo ressoou em algum lugar na casa, como se uma parede estivesse prestes a ceder. Lucas olhou alarmado para a porta do porão. Um impulso incontrolável de investigar o que estava escondido nas sombras. Antes que pudesse se mover, um grito cortou o ar,
agudo e desesperado. Mariana se mexeu, o corpo tenso, olhos arregalados. O som parecia vir de dentro da casa, e não de um canto qualquer. "É Ana!" ela sussurrou, o pavor tomando conta de sua voz, e isso fez o coração de Lucas acelerar. Ele, que sempre achou que a rivalidade entre elas era apenas intriga de trabalho, agora via a profundeza do abismo em que estavam. Mas antes que pudessem agir, a porta do porão se abriu sozinha, rangendo como se um ser invisível estivesse empurrando. Lucas sentiu o ar ficar mais frio. Com um impulso cru, ele se aproximou. Mas as sombras na escada pareciam ganhar vida, tomando forma. O corpo de Ana surgiu na penumbra, com um olhar torcido entre raiva e desespero. E então ela se lançou na direção deles, o cabelo desgrenhado e as roupas emaranhadas. "Você não pode fazer isso, Mariana. Você não pode me deixar para trás!" Ana gritou, a voz ecoando como um lamento. Mas o choque não estava nas palavras dela, e sim no brilho vermelho de algo afiado que ela segurava. Lucas piscou. "Você? O que está fazendo?" ele perguntou, a voz saindo como um sopro. "A maldição era nossa, nós duas. E você? Você não percebeu ainda?" Ana riu, mas era uma risada maníaca, carregada de dor. "Você faz parte disso, Lucas. É por isso que eles a estão observando." "Do que você está falando?" Mariana protestou, mas a verdade pareceu se desenhar diante deles como um quadro tortuoso. Ana deu um passo à frente, arfando, o brilho da lâmina refletindo a luz que escapava do lustre. "Minha avó também era uma virgem ancestral, uma guardiã do segredo. E você, Mariana, está condenada. Para sempre." A revelação desmoronou sobre eles como um livro antigo abrindo suas páginas em um vento forte. Lucas se sentiu enredado, um nó na garganta, o peito apertando. O que Ana dizia era um eco de tudo que tentara ignorar, um laço que unia os destinos deles em algo mais sombrio do que poderia imaginar. Ele olhou para Mariana, cujos olhos haviam se transformado de dúvida em desespero. "Não, isso não pode ser verdade!" ela gritou, quase implorando. Mas o olhar de Ana estava fixo nela, a lâmina tremendo levemente. "A única forma de quebrar a maldição é sacrifício. E você é a chave, Mariana. Sempre foi." Lucas sentiu sua sanidade escapar, o terror se alastrando por ele como chamas. Sacrifício? As palavras reverberavam na mente dele, uma realidade que questionava tudo o que ele pensava saber. Ele não só estava preso na briga entre duas mulheres, mas agora era parte de um jogo macabro de morte e poder. Então, em um movimento súbito, Ana atacou, mas não em direção a Mariana. Ela se virou para Lucas, a lâmina reluzindo. O choque perfurou Lucas, e ele teve uma fração de segundo para escolher. Ele podia sentir as sombras crescendo ao seu redor, a verdade voando em espiral. No clímax, ele saltou, esmagando o braço e fazendo a faca brilhar no ar. Mas no instante em que a lâmina caiu, um grito ecoou, de Mariana, e tudo ficou completamente escuro. Uma onda de energia despencou em um abismo mudo. Lucas caiu de joelhos, os olhos arregalados, sentindo a vida se esvair. O silêncio tomou conta da mansão, e dentro daquela escuridão, Lucas não sabia o que ela reservava. Ele esperava que ao menos uma luz aparecesse, mas a resposta poderia ser mais cruel do que ele imaginava. Lucas caiu de joelhos, o grito de Mariana ainda ecoando em sua mente, enquanto o mundo ao seu redor se tornava uma mancha de sombras. A dor no peito era intensa, como se um pedaço dele tivesse sido arrastado junto com a lâmina que caiu ao chão. As paredes da mansão pulsam com uma energia que parecia viva, o ar pesado com o cheiro de medo e desespero. Ele precisava agir, mas a confusão tomou conta da sua cabeça. Ana, com a expressão distorcida pela fúria, gritou algo ininteligível. Mas em meio ao caos, Lucas percebeu que algo estava errado. O olhar de Ana não era apenas raiva. Havia uma sobressalente paixão desesperada. Ele levantou a vista e viu a lâmina a poucos centímetros de sua mão. Mas não era isso que o atraía. Era uma presença,
algo que parecia vir das profundezas do porão. Uma energia pulsante Ele gritou, mas a escuridão era densa e sua voz parecia se perder. Ele não sabia se ela estava bem. O último olhar dela estava cravado em sua memória, cheio de pânico. Ele precisava encontrar forças, precisava saber a verdade. Uma luz tremeluzente começou a surgir debaixo da porta do porão. Lucas, atraído, avançou e tocou a maçaneta. Uma corrente elétrica percorreu sua mão e a porta se abriu com um rangido ensurdecedor. Dentro, o que encontrou não era o que esperava. Não havia sombras malignas esperando por ele. Havia um pequeno altar e no centro um diário antigo aberto. Com os dedos trêmulos, Lucas se aproximou e leu as letras em desordem, quase como se estivesse sendo guiado. As páginas estavam cheias de anotações sobre a maldição de Mariana e Ana. Mas havia algo mais. O que mais capturou sua atenção foi um nome que o fez gelar. Lucas. Ele não entendia. Como seu nome aparecia ali? As palavras dançavam na frente de seus olhos e a revelação começou a se formar. Um guardião, ele murmurou, sentindo uma onda de calor crescer dentro dele. O sentido estava começando a se conectar. Ele não era apenas um observador. Havia um papel crucial que ele não sabia que desempenhava. Eles estão vindo, Ana gritou de atrás dele, interrompendo seus pensamentos. O som de passos ecoava no corredor, e o olhar de Ana estava agora cheio de terror genuíno. O frio que invadia a mansão se tornava intenso, como se algo aterrorizante estivesse se aproximando. Leia! Ana ordenou, com um desespero que o deixou ainda mais alerta. E foi aí que ele percebeu. Uma revelação explosiva se desdobrava bem diante dele. A história antiga da maldição não envolvia apenas Mariana e Ana. Os dois lados eram necessários para manter a maldição viva. E Lucas tinha mais conexão do que imaginava. Você é parte disso, Lucas. Você é o elo. Você tem que decidir. Ana gritou, e a voz dela reverberou nas paredes nuas. Ele olhou para Mariana, com seu rosto cheio de dor, ainda contorcido na luta que ecoava em sua mente. De repente, uma corrente de vento congelante atravessou a sala, como se respostas e segredos estivessem sendo soprado ali. Foi um instante que pareceu se arrastar, enquanto Lucas compreendia a totalidade do que estava sendo exigido dele. O que poderia quebrar a maldição não era apenas um sacrifício, mas uma escolha. Seria ele o guardião? Alguém que mantinha o legado? Ou se tornaria a nova vítima como tantos antes deles? Ele se virou para as duas mulheres, as realidades de suas vidas interligadas agora mais do que nunca. O peso dessa revelação era descomunal. Ao mesmo tempo em que sentia uma ligação, havia um novo medo. O medo de que essa revelação mudasse tudo o que ele havia conhecido, o que ele teria que sacrificar. E o mais impactante, quem ele escolheria salvar. As vozes nos corredores pareciam se intensificar, ecoando por todo o lugar. Era um chamado. Ele poderia sentir que o tempo estava chegando ao fim, e uma sombra de um antigo ser pairava, esperando para ver qual caminho ele tomaria. Um pulso de energia subiu pela espinha de Lucas enquanto ele se preparava para o que estava por vir. E então, com o último olhar profundo entre eles, Lucas se viu preso em um dilema aterrador. Em quem ele realmente podia confiar? E qual seria o custo daquela escolha? O ar pesado da mansão era um testemunho de que tudo estava prestes a mudar, dramaticamente. Lucas se virou para as duas mulheres, o peso da decisão pulsando em seu peito. A tensão estava em todo lugar, como se a própria mansão estivesse segurando a respiração. Ele podia sentir o frio cortante que se infiltrava pela pele, uma pressão crescente que o deixava sem ar. Os sussurros vindos do corredor pareciam murmúrios de um passado que agarrava cada um deles. O dilema que tinha em mãos era titânico. Eu não posso decidir entre vocês, ele berrou, sua voz falhando em meio ao medo e à revelação. Ana parecia prestes a entrar em desespero, enquanto Mariana tinha os olhos cheios de uma combinação de esperança e dúvida.
Mas antes que pudesse pensar mais profundamente, algo aconteceu. Um estrondo ecoou na parte de trás da mansão, fazendo as paredes tremerem. A energia no ar mudou. As sombras pareciam se agitar e um vento sobrenatural começou a soprar, enviando papéis para o alto e fazendo o diário que Lucas segurava se fechar com um tapa. "É agora!" Ana gritou, seus olhos arregalados. A porta do porão se fechou abruptamente, como se uma força invisível estivesse controlando os eventos. Corações se dispararam, o pânico se espalhando como um incêndio. E em meio ao caos, uma luz intensa começou a emanar dos corredores escuros. Todos os três olharam na direção da luminosa batida, e então saiu do corredor uma figura silhuetada, envolvendo tudo com um brilho irreal. Lucas estremeceu. Ele reconheceu aquela presença. Era a avó de Mariana, a suposta guardiã da maldição. Mas longe de ser uma aparição pacífica, ela trazia uma aura de autoridade e fúria. Há muito tempo espero por este momento. Sua voz ecoava com o peso ancestral. O coração de Lucas disparou. A avó de Mariana não estava apenas ali como uma espectadora. Ela era o coração da maldição. Ele sentiu uma conexão pulsante com a história que haviam descoberto. "Você", ele apontou, consciente de que aquela figura sabia mais do que todo o restante. "Você quem mantém a maldição viva." Ela riu, uma risada que reverberava pela casa, como se o próprio lugar estivesse se divertindo com a dramaticidade da situação. "Sim, Lucas, sempre soube que você era importante. Vocês não podem simplesmente escapar do que é seu. A maldição os ligou desde o início." "Ligou?" Mariana questionou, seu tom de incredulidade repleto de desespero. "O que você quer dizer com isso?" Diante da confusão, a avó virou-se para Mariana, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e ferocidade. "Você não sabe, a verdade é muito mais aterradora do que imagina. Você não é só uma virgem ancestral, minha neta. Você é a reencarnação de uma verdadeira guardiã, assim como eu fui. E Lucas, ele é o que você precisa para manter a maldição viva, ou tudo o que conhecemos vai se desfazer em um instante." As palavras dela cortaram através do ar como uma faca afiada. O peso das implicações caiu sobre Lucas e Mariana como um manto pesado. Lucas não podia acreditar. Era tudo uma manipulação. Ele sempre esteve no meio de uma teia de segredos que não compreendia. "Não pode ser verdade. Eu não quero fazer parte disso." "Mas você já é parte, meu caro." A avó disse com um sorriso macabro. "A única saída agora é aceitar seu destino. Somente então a maldição poderá ser controlada." "E se eu não aceitar?" Lucas desafiou. Num instante, o chão tremeu e uma fissura se abriu logo à sua frente, como se a própria casa estivesse dividindo realidades. Ana, que observava tudo, com ar de confusão e medo, deu um passo à frente. "Você vai colocar sua vida em risco por essa escolha? Por quem você vai lutar?" Não vale a pena." Mariana gritou, seu rosto contorcido entre a raiva e a dor. Lucas ficou paralisado, as palavras da avó ecoando em sua mente. A fissura se expandiu, revelando um abismo de sombras. O que quer que estivesse ali fora queria engoli-los. Tudo girava, e com a pressão aumentando, Lucas se sentiu preso entre a lealdade e a necessidade de sobrevivência. "Mariana, o que vamos fazer?" ele perguntou, a angústia em sua voz revelando seu medo. Mas antes que pudesse receber uma resposta, a avó fez um gesto, e a escuridão começou a se erguer. O tempo havia acabado. As escolhas eram iminentes, e Luiz não sabia mais o que acreditar. Quais segredos horríveis ainda estavam por vir? As verdades que poderiam desmoronar tudo o que ele pensou que sabia estavam prestes a ser reveladas. E então, em meio ao desespero, tudo ficou completamente escuro. Lucas sentiu o ar tornar-se espesso, quase como se as paredes se fechassem ao seu redor. A presença da avó de Mariana era esmagadora, e enquanto ela falava, o abismo à sua frente pulsava como uma ferida aberta. Ele tinha que agir,
mas a verdade sobre o que estava acontecendo o paralisava. Só você pode decidir. A voz da avó ecoava como um tambor, reverberando na mente de Lucas. O medo de perder Mariana, o apego a Ana e a ameaça sobrenatural pesavam em seu coração. A luz ao seu redor crescia, revelando formas e sombras dançantes, enquanto a fissura no chão parecia se aprofundar, chamando-o para aquele vazio. Mas uma batida súbita ecoou na entrada da mansão, interrompendo o caos e fazendo tudo congelar. A porta da frente se abriu com força, e uma ventania gelada invadiu o interior, arrastando folhas e destinos. Luca, o que foi isso? Ele mal teve tempo de reagir. Do exterior, um grupo de figuras encapuzadas surgiu, suas silhuetas indistintas, mas suas intenções, uma pressão ensurdecedora. Elas caminharam em passo firme, sem hesitar, como espectros vindos de outra era. Os guardiões! Ana gritou, o terror nos olhos. O que eles estão fazendo aqui? Eles vieram pela última guardiã. A avó de Mariana sentenciou. Seu tom grave. Está tudo se ressignificando. O ciclo deve se cumprir. Ouvindo essas palavras, Lucas teve um estalo. Os guardiões não eram apenas um convite ao desespero. Era uma resposta que ele não sabia que precisava. O que mais ele ignorava? O que estava realmente em jogo? Ele olhou para Mariana, que parecia desfalecer, tomada por uma mistura de terror e esperança, e para Ana, que já se preparava para enfrentar o que quer que fosse aquilo. As figuras encapuzadas pararam em círculo ao redor do altar onde Lucas se encontrava. Os rostos permaneciam ocultos, mas um deles se adiantou e removeu o capuz. Lucas não podia acreditar no que via. Era uma versão mais velha de Mariana. Vim buscar você, Mariana, disse a desconhecida, e a semelhança era inegável. Era como olhar para o que o futuro guardava. Os olhos dela brilharam com um poder que fez Lucas sentir um temor antigo. Você pertence a nós. Eu não quero isso, Mariana gritou, mas algo na voz dela soava duvidoso. Nos olhos da versão mais velha, Lucas viu um eco de determinação misturada com dor. O que você quer de mim? Você seguiu um caminho errado, começou a mulher, ignorando a pergunta. A maldição se renova em cada geração. Saiba que você é a esperança e a chave. Mas existe um preço a pagar. Um gemido involuntário escapou dos lábios de Lucas. A verdade o atingiu como um soco. Ele não era apenas parte da maldição. Ele era a ponte entre dois mundos. E agora o peso nas costas parecia insuportável. Que preço? Ele perguntou, sua voz trêmula. A mulher olhou para ele, sua expressão séria, profunda. Um sacrifício. Para quebrar a maldição, alguém precisará ceder algo inestimável, e você sabe o que isso significa, Lucas. Ana respirou pesadamente. Você deve escolher, Lucas. Se a maldição não for quebrada, tudo ficará ainda mais sombrio. Para nós e para você. As sombras ao redor começaram a murmurar, como se estivessem deliberando, um coro triste e energético. Lucas olhou para Mariana. O que quer que estivesse por vir, ele poderia perder sua única chance de salvá-la de um destino sombrio. Ele fixou o olhar na versão mais velha dela, e a pergunta que ecoou no fundo da mente dele não era mais se ele deveria sacrificar algo. Era se isso abriria seus olhos para uma verdade ainda mais devastadora. Ele estava tão próximo de entender. Mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher mais velha sorriu de maneira enigmática. Você terá que decidir, Lucas. Salve-a ou a perderá para sempre. E nesse momento, enquanto o mundo girava, a estrondosa verdade emergiu de dentro dele. A escolha estaria além do que poderia imaginar. Era mais do que um simples ato de coragem, era uma traição ao que ele pensava saber. E as sombras dançantes ao redor dele se tornaram mais intensas, quase cobrindo tudo com uma escuridão impenetrável. Ele estava prestes a descobrir que algumas verdades podem ser mais sombrias do que a própria maldição, mas o tempo estava se esgotando. O silêncio tomou conta da mansão, e Lucas sentiu seu coração pulsar. Ele estava à beira do precipício,
e enquanto o futuro se desenrolava, a única certeza era uma dúvida assombrosa. Quem realmente era o verdadeiro guardião? E qual seria o custo de tudo isso? Lucas estava paralisado, atormentado pela escolha que tinha em mãos. Entre a presença ameaçadora da avó de Mariana e as sombras dançantes ao redor deles, cada palavra parecia um golpe, um lembrete do que estava em jogo. Ele podia sentir a pressão aumentada, como se o próprio ar estivesse vibrando com a urgência da situação. Ele olhou para Mariana, seus olhos refletindo medo e determinação, enquanto a versão mais velha dela falava sobre sacrifício. Você tem que decidir, Lucas. A mulher insistiu, e a intensidade do momento fez Lucas sentir a cabeça girar. Mas o que mais o assustava não era apenas a pressão do momento, era a sensação crescente de que algo estava profundamente errado. Então, um estrondo ecoou pela mansão. A porta da frente se abriu de uma vez, e um vento intenso varreu o espaço, levando papéis e poeira para o ar. Figuras encapuzadas atravessaram a entrada, mas o que Lucas viu a seguir fez seu coração parar. Uma delas era Ana, com um olhar penetrante de desespero e compreensão. Vocês têm que parar, todos vocês, ela gritou, e sua voz era uma mistura de pânico e clareza. A expressão no rosto dela era sombria. A verdade está prestes a vir à tona. Como assim? Perguntou Lucas, sentindo que um terremoto estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. Mas Ana apenas olhou para a avó de Mariana, então para Mariana e finalmente se virou para Lucas. O silêncio se instalou, o clima pesado enquanto todos esperavam por suas palavras. Então, com um suspiro profundo, Ana revelou a verdade que fez o estômago de Lucas girar. Eu sou a verdadeira guardiã, ela gritou, e a sala pareceu tremer. Eu sempre fui, desde o início. A maldição nunca foi sobre você, Mariana. Ela é minha. Você só estava presa em um ciclo que eu criei, uma peça-chave em um jogo que não compreendia. Mariana ficou boquiaberta, o rosto pálido enquanto tentava entender. Lucas se sentiu atordoado. A conexão entre Ana e toda a maldição estava clara, e tudo o que ele pensava saber virou poeira no ar. Uma revelação tão sombria que era difícil de absorver. Ana avançou, o olhar fixo na avó de Mariana, que tinha um ar triunfante em seus olhos. Eu permiti que você dirigisse a narrativa, mas o nosso destino sempre foi este. Você apenas desejava manter o controle, mas eu sou a verdade, a força por trás da maldição. O olhar da avó escureceu. Você não pode fugir do que você é, Ana. A maldição não a deixará escapar. E quem vai parar você? Ana retrucou, coragem pulsando em sua voz. Eu vou expor tudo. Hoje, aqui e agora. Essa mina de segredo será desenterrada. Lucas mal podia processar a profundidade daquela revelação. A tensão estava à beira de uma explosão, e ele sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que ele sabia sobre suas vidas, suas histórias, tudo estava em questão. E ainda assim, das sombras do passado, Lucas começou a ouvir algo mais. Um chamado. Pela primeira vez, uma visão do que parecia ser uma estatueta fragmentada apareceu na escuridão. Era uma lembrança, um momento congelado, onde ele se viu olhando para a imagem de uma ancestral sua, perdida em uma linha de tempo que ele havia ignorado. A própria essência de sua identidade estava em risco. O que está acontecendo? Ele sussurrou, a voz quase um eco nas paredes frias da mansão. As figuras encapuzadas começaram a se mover, cercando os três. O clima de batalha estava se intensificando, e tudo estava prestes a mudar. O que afinal significava ser guardião? O que ele estava prestes a perder? E no fundo da mente de Lucas, entre a confusão e a revelação, uma sensação estranha se instalou. O que ele realmente queria? O que ele estava disposto a sacrificar para ver a verdade brilhar? Com o coração na garganta, ele se preparou para a inevitabilidade, enquanto o tornão perturbador em sua alma rugia para a superfície em um último clamor. O tempo estava quase se esgotando, e uma escolha se aproximava com a força de um temporário. E no meio de tudo isso, ele se perguntava,
Será que conseguiria lidar com a devastadora verdade que estava prestes a vir à tona? Lucas estava paralisado, atormentado pela escolha que tinha em mãos. No entanto, a revelação de Ana ainda ecoava em sua mente. Enquanto ele lutava contra a onda de confusão, a pressão aumentava ao redor deles. Ele olhou para Mariana, seus olhos refletindo um medo profundo e uma esperança relutante. A versão mais velha dela se mantinha firme, mas a situação se tornava insustentável. Então, um barulho ensurdecedor ressoou, fazendo as paredes tremerem. Um tremor profundo, como se a própria mansão estivesse protestando. As figuras encapuzadas se moveram nervosamente, enquanto o olhar da avó de Mariana se transformava em desespero. Não, não pode ser, ela gritou, dando um passo para trás. Lucas se virou, um arrepio correndo pela espinha. As luzes da mansão começaram a piscar, uma sensação de pânico tomando conta. Algo estava vindo. Um vento gélido atravessou o espaço, arrastando sentimentos de medo e desespero como folhas secas. E então, no meio do caos, tudo escureceu. A escuridão era espessa, quase sólida. Lucas só ouviu sussurros, palavras inaudíveis misturadas com seus próprios pensamentos. E antes que pudesse se recuperar, um grito cortou o silêncio. Era Mariana, mas não um grito de desespero. Era um grito de dor, de transformação. Ele olhou para ela e a visão o fez tremer. Ela estava mudando, o corpo retorcendo-se, iluminado por uma luz estranha que parecia emanar de dentro dela. Mariana. Ele gritou, estendendo a mão, mas era como se uma barreira invisível o separasse dela. A avó de Mariana olhou para o que estava acontecendo, um misto de pânico e reconhecimento. Ela não pode ser verdade. A avó começou a recuar, os olhos arregalados, enquanto a luz ao redor de Mariana crescia, tornando-se quase cegante. Lucas estava em choque. O que estava acontecendo? Como podia isso ser real? Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma alucinação, mas a verdade estava estampada na sua frente. A versão mais velha de Mariana finalmente deu um passo para frente, tentando alcançar a jovem, mas já era tarde demais. Você não vai me ter, Mariana gritou, e a luz explodiu. E em um instante apareceram figuras em torno dela, sombras que dançavam e se transformavam em rostos familiares. Pessoas que Lucas reconhecia. A imagem de Ana, suas alianças, laços antigos despedaçados. As sombras eram as suas ancestrais, cada uma presa na mesma maldição. Mariana, não! Ele gritou, mas a explosão de luz foi forte. A energia a envolvia, fazendo com que ela hesitasse. E então, tudo ficou quieto. Quando a luz diminuiu, Lucas olhou em volta. Ana estava de joelhos, parecendo derrotada. A avó de Mariana, pálida, perdida em seus próprios pensamentos. Mas Mariana não estava mais ali. No lugar dela havia uma figura etérea, uma criatura que refletia cada uma das ancestrais que agora estavam unidas em um único corpo. Uma fusão de força e dor. Você não compreendeu, Lucas. A nova figura falou. A voz, uma mistura de várias, um eco que reverberava. Eu não sou apenas a guardiã. Eu sou o que você sempre buscou, o que você tem que proteger. E você é o meu maior inimigo. O estômago de Lucas revirou. Ele se viu perdido em um labirinto de verdades distorcidas. O que você quer dizer? O sorriso dela não era mais de esperança, mas de certeza sombria. A verdade é que você é parte da maldição, Lucas. Você não é o guardião. Você é a sucata dela. E você não tem ideia do que isso significa para todos nós. Seus sentimentos se tornaram um emaranhado de choque, raiva e desespero. Lucas sentiu o chão sob seus pés desmoronar, e as paredes da mansão rugiam à medida que a verdade se desenrolava. Ele não estava apenas no meio do jogo, mas era a peça que todos buscavam. Ana ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com a revelação. Você não pode confiar em ninguém, Lucas. Você está preso em uma teia de segredos mais profundos do que imagina. E agora, você terá que decidir. O silêncio tomou conta do espaço novamente, mas agora não havia mais certeza.
e Lucas percebeu que tudo o que pensou saber estava prestes a lhe ser arrancado. Quantos segredos estavam enterrados sob aquelas paredes? Ele estava mesmo preparado para descobrir? E o que aconteceu com Mariana, ou melhor, a entidade que agora ocupava seu lugar? A tensão era palpável, e ele sentiu que estava no centro de um tornado prestes a devastá-lo. As perguntas se amontoavam em sua mente enquanto ele confrontava o abismo à sua frente. A escolha que se aproximava não envolvia apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. O que mais poderia surgir da escuridão? E quem realmente era seu aliado? Uma nova era estava prestes a começar, mas a que custo? Lucas estava paralisado, atormentado pela escolha que tinha em mãos. A figura etérea de Mariana, ali diante dele, pulsava com uma luz intensa, enquanto as sombras dançavam em torno. Ana, caída de joelhos, olhava com um misto de terror e raiva. A avó de Mariana tinha uma expressão de triunfo, mas também um toque de medo, como se algo além do que dizia tivesse começado a derreter suas defesas. Neste instante tenso, Lucas sentiu uma pressão crescente, um zumbido na cabeça. Sua mente girava. O que você quer dizer? As palavras saíram quase como um sussurro, mas a figura radiante riu. Uma risada que ecoava como se milhares de vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Você sempre foi o elo fraco, Lucas. Você nunca pertenceu a este mundo. Sua presença aqui é uma anomalia. O riso se transformou em um uivo que ressoava entre as paredes da mansão. Você não é o guardião. Você é a chave para a nossa liberdade. Lucas sentiu um frio cortante no peito. O que significava isso? Liberdade de quê? Ele não tinha encontrado respostas. Apenas mais perguntas queimavam em sua mente como brasas. Ao olhar para Mariana, uma nova luz parecia brilhar em seus olhos. Uma luz de compreensão e dor. De repente, o chão tremeu ainda mais. As paredes da mansão pareciam ruir e os guardiões encapuzados começaram a avançar. Ana se levantou abruptamente, interrompendo a sinfonia de gritos e risadas. Não, vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A voz dela estava repleta de desespero, cada palavra como uma faca cortando a tensão. A figura de Mariana olhou para Ana, e algo em seu olhar fez Lucas gelar. Você sabe a verdade, não é, Ana? A afirmação reverberou como um trovão. Ana hesitou, a sombra de um pânico atravessando seu rosto. Não pode ser, não pode, ela murmurou, mas já havia uma confiança em seu olhar, uma conexão entre o passado e o presente que Lucas não conseguia entender. Nesse instante, um grito agudo atravessou o ar. Não era de Mariana, nem de Ana, era uma nova voz que congelou o sangue de todos. Lucas! A porta da mansão se abriu com força, e algo traiçoeiro e ofuscante surgiu de dentro. Era uma imagem, um holograma borrado que se tomou forma, revelando uma figura familiar, a mãe de Lucas. O estômago dele afundou. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios em um tom incrédulo. Como? Você está aqui? Você precisa entender, Lucas, a mãe disse. Seu olhar penetrante ressonando através do clima pesado. Toda essa maldição, tudo isso, começou com a minha linhagem. Eu sou a razão pela qual tudo isso existe. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, fazendo o corpo de Lucas estremecer. Você? Mas como? Eu sou a chave para toda essa escuridão, ela revelou, sua voz inabalável. Eu fiz um pacto. Quando você nasceu, tudo isso se tornou uma questão de sobrevivência. O que você faz agora decide nosso destino. Todos nós somos parte dessa maldição. E naquela fração de segundo, os pilares do que Lucas acreditava começaram a desmoronar. Ele nunca se sentiu tão perdido. As relações, a verdade, tudo começou a se entrelaçar em algo terrivelmente complexo. O que ele achava que era um caminho de fuga se revelava um engenhoso labirinto de conexões e mentiras. Uma risada nervosa escapuliu dos lábios de Ana. Então é isso? Por isso você nunca deixou minha avó sair e por isso Mariana sempre esteve presa.
Ela olhou furiosa para a avó e então para Lucas. A raiva fervia em suas veias. Você não pode deixar que isso aconteça, Lucas. Você não pode. Mas Lucas não sabia mais em quem acreditar. A cada revelação, a cada novo rosto que surgia, uma nova camada de verdadeira escuridão se desdobrava à sua frente. Ele estava no centro de um desastre maior do que poderia imaginar. Ele teve que fazer uma escolha. Mas o que quer que decidir agora mudaria suas vidas para sempre. E ao deixar escapar o último fio de lucidez, Lucas se viu prestes a mergulhar em um abismo de revelações que todos estavam desesperados para esconder. Afinal, quem era o verdadeiro guardião da maldição? A escolha estava sobre ele, e a pergunta final ecoou em sua mente. Seria possível escapar desse labirinto sem se perder por completo? Lucas estava paralisado, atormentado pela escolha que tinha em mãos. A figura etérea de Mariana, ali diante dele, pulsava com uma luz intensa, enquanto as sombras dançavam em torno. Ana, caída de joelhos, olhava com um misto de terror e raiva. A avó de Mariana tinha uma expressão de triunfo, mas também um toque de medo, como se algo além do que dizia tivesse começado a derreter suas defesas. Este instante tenso, Lucas sentiu uma pressão crescente, um zumbido na cabeça. Sua mente girava. O que você quer dizer? As palavras saíram quase como um sussurro, mas a figura radiante riu. Uma risada que ecoava como se milhares de vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Você sempre foi o elo fraco, Lucas. Você nunca pertenceu a este mundo. Sua presença aqui é uma anomalia. O riso se transformou em um uivo que ressoava entre as paredes da mansão. Você não é o guardião. Você é a chave para nossa liberdade. Lucas sentiu um frio cortante no peito. O que significava isso? Liberdade de quê? Ele não tinha encontrado respostas. Apenas mais perguntas queimavam em sua mente como brasas. Ao olhar para Mariana, uma nova luz parecia brilhar em seus olhos. Uma luz de compreensão e dor. De repente, o chão tremeu ainda mais. As paredes da mansão pareciam ruir, e os guardiões encapuzados começaram a avançar. Ana se levantou abruptamente, interrompendo a sinfonia de gritos e risadas. Não, vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A voz dela estava repleta de desespero, cada palavra como uma faca cortando a tensão. A nova figura de Mariana olhou para Ana, e algo em seu olhar fez Lucas gelar. Você sabe a verdade, não é, Ana? A afirmação reverberou como um trovão. Ana hesitou, a sombra de um pânico atravessando seu rosto. Não pode ser, não pode, ela murmurou. Mas já havia uma confiança em seu olhar, uma conexão entre o passado e o presente que Lucas não conseguia entender. Nesse instante, um grito agudo atravessou o ar. Não era de Mariana, nem de Ana. Era uma nova voz que congelou o sangue de todos. Lucas! A porta da mansão se abriu com força, e algo traiçoeiro e ofuscante surgiu de dentro. Era uma imagem, um holograma borrado que se tomou forma, revelando uma figura familiar. A mãe de Lucas. O estômago dele afundou. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios em um tom incrédulo. Como? Você está aqui? Você precisa entender, Lucas. A mãe disse, seu olhar penetrante ressonando através do clima pesado. Toda essa maldição, tudo isso, começou com a minha linhagem. Eu sou a razão pela qual tudo isso existe. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, fazendo o corpo de Lucas estremecer. Você? Mas como? Eu sou a chave para toda essa escuridão, ela revelou, sua voz inabalável. Eu fiz um pacto. Quando você nasceu, tudo isso se tornou uma questão de sobrevivência. O que você faz agora decide nosso destino. Todos nós somos parte dessa maldição. Enquanto Lucas tentava absorver aquilo, uma onda de energia passou pela sala. As luzes começaram a piscar, e a mansão vibrou com uma força incontrolável. Sem aviso, uma enorme fissura surgiu no chão, e o ar ficou pesado com um cheiro de enxofre. Ana, com olhos arregalados, gritou, Não! O pacto está se desfazendo!
Ele sabe que você está aqui, Lucas. E antes que pudesse reagir, uma figura colossal, uma sombra imensa, emergiu da fissura. Era uma criatura monstruosa, com olhos brilhantes e um sorriso demoníaco. Você trouxe sua linhagem de volta, Lucas. A voz da criatura ecoou, repleta de poder. Agora você terá que fazer uma escolha. O corpo de Lucas, tomado pelo medo, não se movia. Ele olhava em volta, confuso. A versão mais velha de Mariana transformava-se em uma silhueta de luz, enquanto sua mãe, agora com uma expressão de desespero, sussurrava seu nome repetidamente. Lucas! E então a criatura apontou para ele. Escolha entre eu ou entre tudo isso que você conhece. A maldição ou sua liberdade. O chão sob seus pés começou a ceder. Lucas, lutando contra as lágrimas, sentiu o peso do mundo em seus ombros. Sua escolha poderia libertar ou aprisionar todos ao seu redor. Em um último momento de clareza, Lucas percebeu que a verdadeira natureza da maldição não era sobre ele, mas sobre o que significava ser livre, ser parte de uma linha que o havia mantido cativo. E no instante em que a criatura se aproximou, o coração de Lucas disparou. Ele se viu à beira de um precipício de escolhas, destroçado entre o passado de sua família e o futuro que estava prestes a definir para todo. O que ele faria? A resposta estava obscurecida na fumaça que o cercava, enquanto o abismo abaixo o chamava. E com um grito estrondoso, tudo ficou insuportavelmente silencioso, deixando como eco apenas a pergunta: haverá saída? Lucas se viu no centro de tudo, as paredes da mansão tremendo como se o próprio lugar estivesse colapsando sob o peso de segredos antigos. O que vocês querem de mim? Sua voz saiu como um sussurro, mas a criatura colossal apenas riu, a risada reverberando em seus ouvidos, ecoando com 1000 ecos. Você é a chave, Lucas, disse a criatura, seus olhos brilhando de uma forma que fazia a respiração de Lucas faltar. Escolha entre viver e ser a mãe de todas as almas perdidas, ou não escolher e condenar todos. As sombras dançaram em torno, formando figuras familiares. Mariana, agora aquela presença etérea, olhava para ele, seu olhar repleto de alguma esperança e dor. Escolha você, Lucas. Não me deixe presa nesse ciclo. Ana, de pé, se aproximou com os olhos ardendo de determinação. Lucas, você tem que se libertar. Essa criatura não é o que ela parece ser. A verdadeira força está em você. Mas enquanto debatiam, a fissura no chão se expandiu. O desespero tomava conta e tudo ao redor parecia um pesadelo se desdobrando. Lucas sentiu o nó na garganta, o aperto no peito. Olhou para sua mãe, a figura familiar que agora estava tão distante. Você me deixou preso aqui, não é? Ela hesitou, e um olhar de tristeza cruzou seu rosto. Eu não sabia o que fazer, Lucas. O que eu fiz foi pela sua proteção, mas agora esse ciclo precisa ser quebrado. Apenas você pode fazer isso. No entanto, a escolha não é fácil. A criatura gritou, suas garras se estendendo na direção de Lucas. E em meio a tudo, uma ideia começou a se formar na mente dele. Vou quebrar o ciclo, Lucas gritou, sentindo o impulso dentro dele crescer. Mas não por você e não por essa maldição. Ele se virou para Mariana e Ana. É hora de vocês também se libertarem. Essa luta não é só minha, é de todos nós. Uma onda de energia percorreu seu corpo, e ele se sentiu mais forte. O peso do passado estava prestes a ser finalmente solto. As sombras diante dele começaram a girar, e a energia pulsante na sala cresceu. Lucas respirou fundo, socando em tudo que havia aprendido, em cada lágrima que havia caído, em cada grito que havia ecoado. Eu escolho a liberdade, ele gritou, e sua voz cortou como uma faca. Com um gesto rápido, ele direcionou a energia para a criatura, um golpe direto na essência da maldição. Uma luz ofuscante explodiu, e o chão tremeu com a força da libertação. Um grito ensurdecedor preencheu a sala, enquanto tudo começou a se desfazer. Lucas viu a figura de sua mãe se desvanecer, o olhar dela preenchido por uma mistura de orgulho e tristeza. Mariana sorriu, uma lágrima escorrendo por seu rosto etéreo. Ana gritou,
Você conseguiu, Lucas, e enquanto tudo ao redor se dissipava, Lucas sentiu um alívio indescritível, mas também uma pangada de saudade. Ele lutou contra as lágrimas, pois sabia que a batalha não tinha sido em vão. Mas a separação ainda doía. Uma nova luz começou a surgir, e então tudo ficou escuro. Quando a escuridão cedeu lugar, Lucas se encontrou em um campo vasto e iluminado. O sol brilhava forte, e o ar era fresco. Ele estava sozinho agora, mas sentia a presença de Mariana e Ana ao seu redor, como um eco em sua memória. O passado havia sido destruído, mas os segredos, os segredos, sempre estariam presentes. E no fundo, uma ideia flutuava em sua mente. Será que a maldição realmente havia acabado? Ou seria apenas o começo de algo maior? Antes que pudesse pensar mais, Lucas sorriu. Ele estava livre, e isso era tudo o que importava. Ei, antes de você fugir para a próxima aventura, é hora de lembrar que o apoio é essencial. Então pare tudo por um instante e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para dar aquele gás no algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos para a próxima.